Seja bem-vindo. Eu gostaria de fazer um convite a você nesse momento singular em que nós estamos vivendo. Um convite à reflexão sobre o como, não sobre o que das coisas. Ao longo de mais de 40 anos de profissão, eu tenho dedicado os últimos 15 anos da minha vida para estudar padrões e uma modelagem que fosse possível adaptar para qualquer tipo de empresa profissional ou mesmo uma pessoa física. Muita gente defende que você deve focar na solução e não no problema. Eu não discordo plenamente disso, mas é no problema que está a raiz, a causa de todos os problemas. Convido você a assistir esse vídeo completo e você vai entender como tratar problemas, como encontrar soluções e como colocá-las em prática. Eu parti da seguinte premissa: como desenvolver organizações de alta performance. Os problemas, de uma forma geral, são verticalizados. Existe uma tendência de ver um problema sobre uma única ótica. Um exemplo: o meu problema existe porque a outra parte não está fazendo o que deveria fazer. Por causa disso, cada uma das partes atribui à outra parte a razão da existência do problema, eximindo-se da responsabilidade do problema porque só consegue enxergá-lo sob a sua ótica. Como os problemas então deveriam ser analisados? Organizando o problema em suas esferas específicas, buscando as reais causas de um problema. Para que você entenda isso de uma forma mais simples, veja esse gráfico. Aqui você tem um iceberg, dividido em 3 partes. Na parte superior é onde você tem os efeitos. Esses efeitos são visíveis como perda de market share ou perda de mercado e competitividade, perda de credibilidade com fornecedores e ou parceiros, endividamento e perda de talentos. Na camada do meio, que eu chamo de sintomas, você encontra vendas ruins, reclamação de excesso de trabalho, baixo engajamento, e reclamação de falta de recursos, como alguns dos exemplos. Mas o problema, na verdade, ele está numa camada mais profunda. É onde residem as causas do problema, e é lá que você deve investigar e começar o seu trabalho. Podemos entender como causa erros e falta de revisão de processos, trabalho em equipe mal estruturado ou inexistente, desperdício de recursos financeiros e humanos, falta de liderança focada e preparada para o atingimento de resultados, previsão e ou planejamentos inexistentes, critério, prioridade e foco na alocação de investimentos, manutenção do status quo, que vem a ser a competição interna, eu não quero perder aquele pedaço que me pertence, e falta de senso de urgência, comunicação e foco. Pegando esse gráfico, nós vamos analisar agora as inter-relações dos problemas. Se nós juntarmos em uma única célula as pessoas que estão mergulhadas naquele problema, a gente não vai ter uma visão completa dele. O ideal é que você pegue diversas opiniões, competências e habilidades e reúna numa outra célula para buscar as causas do problema. Você chega então à compreensão do problema. É preciso ver empresas, problemas, até mesmo governos, de forma sistêmica. Para que você tenha um máximo de engajamento, o máximo de produtividade e o máximo de eficiência, você precisa trabalhar com 3 variáveis. A primeira delas são as variáveis humanas, porque são realmente as pessoas que colocam em prática qualquer tarefa ou atividade a ser desenvolvida. Elas são a espinha dorsal de um problema, a espinha dorsal de uma empresa. Depois, você tem as variáveis mercadológicas, que consiste em como você atua no seu mercado, qual é a sua visão de mercado, até onde você quer chegar. Numa analogia bem simples sobre as variáveis mercadológicas, a gente observou agora durante a pandemia, que foi a seguinte: lockdown, vertical, horizontal, rodízios,
feriados estendidos, uma variável mercadológica foi deixada de lado e é importantíssima para a análise de problemas para futuras soluções. Público-alvo. Existe uma diversidade muito grande no público-alvo, principalmente em capitais, como São Paulo, por exemplo. Você não pode considerar que o pessoal que vive nos Jardins, Moema, Morumbi, que são bairros nobres de São Paulo, são os mesmos que vivem na periferia de São Paulo. As características, o comportamento são distintos. Se você não entender seu público-alvo, que consiste e está incluso dentro das variáveis mercadológicas, nenhuma solução que você vá desenvolver tem possibilidade de sucesso. E por fim, são as variáveis estruturais. As variáveis estruturais é o modelo de gestão que você pratica, são os recursos que você tem, são as parcerias que você precisa. É a formação de caixa, principalmente para as pequenas empresas, médias e até grandes empresas, como gerar caixa, como manter caixa, como fazer uma gestão eficiente de todos os recursos para que as pessoas na variável humana alinhem essas necessidades e coloquem a empresa para frente. Nesse gráfico representado por duas bolinhas vermelhas, numa pirâmide, o que nós temos? As pessoas no eixo central e a base, com as variáveis estruturais e as variáveis mercadológicas. Se as variáveis mercadológicas são baixas e as variáveis estruturais são baixas, dificilmente você vai ter um alto desempenho com forte engajamento, com forte eficiência e com forte produtividade. Já se você move esses pontos e você passa a ter variáveis mercadológicas mais bem estruturadas, de maior conhecimento dos seus colaboradores, mas, no entanto, suas variáveis estruturais ainda são muito fracas, você não vai ter uma eficiência e uma produtividade plena. Análise do problema e o que considerar. Vamos entender aqui o que são variáveis. Começando pela humanas. Você precisa entender pelo menos 7 níveis básicos dentro de uma variável humana que você deve contemplar a todo momento. São elas: capital humano, liderança, colaboração, competências e habilidades, engajamento, autoaprendizado, propósito e causa. Nas variáveis mercadológicas é onde você vai encontrar e precisa focar em mercado, produto, cliente, marketing, vendas, comunicação e branding ou marca. Já nas variáveis estruturais, você deve focar em 7 pontos básicos. São eles: visão e gestão sistêmica, parcerias, logística, tecnologia, otimização produtiva, políticas e processos, gestão e geração de caixa. Uma vez que você tem a compreensão do que foi visto até agora, é hora de mergulhar na cultura organizacional, no estilo de liderança e nos perfis dos colaboradores. Para isso, precisamos entender como as organizações funcionam. Eu encontrei 3 hemisférios que você deve mergulhar. São eles: a corporação, as áreas e os indivíduos. Dentro da corporação é onde você encontra missão, visão de futuro e valores, ambiente organizacional, desejo de mudança e confiança, modelo de mercado de atuação, habilidades e capacitações e o estilo de liderança. Já nas áreas, você encontra razão de ser e objetivos, estrutura, aderência à mudança e nível de confiança, principais KPIs, processos operacionais e governança e estilo de liderança. Por fim, nos colaboradores você encontra aspirações, identidade e motivação, conhecimento, experiências, competências, capacitações e habilidades. Os colaboradores se dividem em 2 perfis distintos, sujeito à influência de diferentes modelos de liderança. Dentro da organização, é muito comum nós encontrarmos os innovators, ou os mais criativos. É aquela turma que tem mais criatividade, que gosta de partir para soluções criativas, diferentes, que gosta de ter ideias. Nós temos também os supporters, que têm um perfil mais técnico. É o pessoal que opera a máquina, é o pessoal que está ali na ponta, que está na frente do balcão, que está atendendo os clientes num salão de um restaurante, ou o pessoal que está atrás de uma grande linha de manufatura numa grande indústria. Tem um problema.
Quando você reúne esses perfis e os coloca, tanto innovators quanto supporters, para conversar em busca de soluções, você tem conflitos. Porque uma parte é muito criativa, a outra parte é muito técnica. Eu também encontrei 3 tipos diferentes de liderança que atuam sobre esses 2 perfis profissionais, de criativos e de técnicos. Esses perfis eles variam entre o autocrático, o democrático e o liberal. O autocrático é aquele perfil de liderança que define as coisas, que diz o que deve ser feito. É mais conhecido como chefe. Ele impõe a sua vontade sobre os demais. Dentro desse perfil de liderança, você encontra as seguintes habilidades. Ele participa, ele direciona, ele coordena e ele controla. Um outro perfil identificado é o democrático. Ele participa, ele troca ideias, ele tem um tipo de gestão mais colaborativa. Ele estimula a participação das pessoas, ele tem um perfil mais participativo. Ele debate sobre os problemas com os membros da equipe e tenta buscar soluções e implementá-las. Esse tipo de liderança, ele participa, ele orienta, ele coordena, ele guia. O último perfil que eu identifiquei é o perfil liberal. Ele tem total confiança no grupo. É aquele famoso chefe bonzinho. Dado a sua confiança, ele delega 100% das soluções e dos problemas para a sua equipe. Esse tipo de profissional, ele tem algumas características. Ele colabora, ele participa e ele delega. Mas para que se tenha sucesso de fato, é preciso aplicar um novo modelo de liderança. Um modelo que seja mais integrador, mais participativo, multidisciplinar, interdisciplinar. Esse modelo precisa ter as 8 habilidades juntas. Ou seja, esse líder, ele colabora, participa, aconselha, delega, orienta, coordena, guia e controla, empoderando os seus times. Daí nasceu o Select Connector, que é um novo modelo de profissional. Um profissional interdisciplinar e multidisciplinar, com extenso network. Ele tem a habilidade de reunir profissionais com perfil inovador e técnico, criando elos necessários para o pensar e o executar. Ele equilibra as forças entre competências, habilidades e conhecimentos e os integra de uma forma harmônica e continuada. Se eu tivesse que fazer aqui uma analogia, seria a seguinte: ele atua como um maestro de uma orquestra. Ele utiliza a genialidade e criatividade de um compositor e soma a genialidade e competência de uma série de músicos e instrumentistas, colocando todos em harmonia, em compasso de forma sistêmica. Ele também possui 8 competências básicas. Ele é instintivo, inquieto e curioso. Ele é automotivado, generoso e proativo. Ele é observador, ele é capaz de conectar fatos e ou situações. Ele é participativo, ele agrega várias competências em seus times, buscando obter os melhores conhecimentos. Ele é realizador, entrega o que é preciso. Ele é orientado a processos, ele analisa, constrói e reformula processos. Não é preso a mindsets, não é preso a dogmas ou ideias fixas. E, por fim, ele é franco e justo. Não tem preferências, escolhas ou ideias formadas. Entregar o job é sua missão. O Connector ele tem a capacidade de transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. Só para que você entenda aqui. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que nós adquirimos pela nossa experiência. É aquilo que nós aprendemos na prática. O conhecimento explícito é aquele que você encontra em manuais, que facilmente você pode dar um Google na internet e saber sobre um determinado assunto. Essa é a diferença entre um e o outro. O que um connector faz é trazer todo mundo para a mesa. O maior responsável pela falta de trabalho em equipe reside na negligência em trazer à mesa as melhores habilidades, competências e experiências para a busca de soluções factíveis e aplicáveis. Em mais de 90% dos casos, a solução para problemas simples ou complexos está dentro da própria empresa. Um connector olha para 3 fatores primordiais:
pessoas e colaboradores que são o eixo central da implementação de processos, planos de ação e melhorias. Seu engajamento está intimamente ligado a outros dois fatores: seu conhecimento sistêmico da empresa e como se dão métodos e processos gerenciais dentro da empresa. Os processos gerenciais garantem a execução coordenada do planejamento estratégico, tático e operacional da empresa. Sem que se conheçam os processos envolvidos na cadeia de execução, processos que antecedem a atividade, da atividade em si e posteriores, as equipes acabam criando feudos ou métodos pessoais para desenvolver suas atividades por absoluta falta de conhecimento dos impactos causados por esse comportamento. Por fim, visão sistêmica. Em mais de 95% dos casos, os processos e resultados desejados não são atingidos pela falta de visão sistêmica do negócio, que consiste na compreensão e correto entendimento de cada atividade desempenhada pelos colaboradores e seus reflexos no todo. Essa falta de visão leva as empresas a trabalharem de forma não orquestrada, levando à individualidade na execução das tarefas. Por isso eu digo que o segredo do sucesso não está no que fazer, mas no como fazer. É preciso reunir as diversas expertises para fazer parte de uma solução sistêmica. O que você observa nesse gráfico é que, diferente dos gráficos anteriores, agora cada um dos problemas é representado por um especialista de uma dessas áreas. Ou seja, eles deixaram de ser problemas individuais e agora são problemas que são discutidos e se buscam soluções de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Dessa construção nasceu o Selex Model. O que o Selex Model permite? Ele permite analisar o problema numa forma estruturada. Você passa pelos cenários, você identifica os sintomas e depois você passa por 7 passos diferentes antes de chegar definitivamente a um plano de ação. Com isso, você consegue trabalhar células de excelência, você consegue construir uma organização orgânica de alta performance. Criar células de excelência é a chave do sucesso de empresas e profissionais que realmente desejam se diferenciar no mercado e tornarem-se organizações de alta performance. Não esqueça que 90% das soluções estão dentro da própria empresa. O segredo não está no que deve ser feito, mas no como fazer.